bom dia a você que tá aqui pleno feriado com a gente pra fazer o devocional. Já aberto aqui. Daqui a pouco vou começar a chamar o pessoal. Vou ver quem é que tá acordado nessa hora. 12 de outubro. Vamos lá. Já vou colocar aqui o tema do devocional de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. 12 de outubro. É isso aí. Vamos ver quem tá acordado pra gente mandar convite. Poucas, acho que não tem quase ninguém. O pessoal tá aproveitando o feriadão e tá certo, né? Pra dormir. A Adriana tá acordada. Realmente não tem quase ninguém. Quem tá aqui comigo? Vamos lá, Andressa. Cadê a Andressa? Chama a dona Andressa, né? Que não entrou ainda. E também, se não entrar ninguém, tudo bem. Depois senão vai ficar gravado. Vamos ver hoje, né? Porque semana passada não gravou. Vou fazer uma outra coisa no Instagram e deu pau que não gravou. Vamos lá. Malaquias 3:1-6. Malaquias. Cadê o nome desse? Malaquias é o último, né? 3:1-6. Bom dia, dona Andressa. Já pega o fone. Nossa, me lembra assim. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. Como Qual que é o sempre, na verdade, pouquíssimos versículos para você ler. Então vai lá, diga aí qual é. Yes. Malaquias? É, o último antes de Mateus. O último do Tá. 3:1-6. De 1-6. Uhum. Malaquias 3, de 1-6. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo,
Por isso, vós, o filho de Jacó, não sois consumidos. O tema, né, é órfãos e viúvas. Meu caminho para o trabalho dura cerca de 25 minutos. E assim, para passar o tempo, tornei-me um ouvinte ávido de livros falados. Recentemente, eu estava ouvindo o clássico de Charles Dickens, Oliver Twist. Em determinado ponto da história, tive de parar a gravação porque era demasiadamente perturbadora. Embora já soubesse que o livro teria um final feliz, havia algo inquietante sobre o tratamento brutal àquele pobre órfão. Deus cuida das condições difíceis dos pobres e tem um lugar especial em seu coração para os órfãos e as viúvas. O profeta Malaquias escreveu que Deus irá julgar aqueles que, não tendo temor a Deus, exploram viúvas e órfãos. Em vez de tirar vantagem dos fracos, nós cristãos somos admoestados a ajudar os que estão em necessidade. Devemos cuidar daqueles com os quais Deus se preocupa e buscar oportunidades para prover apoio financeiro e emocional aos que perderam um cônjuge ou que ficaram desprovidos do cuidado dos pais. Você conhece uma viúva que precisa da sua ajuda? Conhece um órfão, uma criança que perdeu o suporte de um dos pais por causa da morte, divórcio, serviço militar, abandono ou outro motivo? Como Tiago nos diz, uma característica da verdadeira espiritualidade é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago 1:27. De que maneira você reage em relação ao sofrimento de órfãos e viúvas em seu contexto diário? Quanto mais o amor de Cristo cresce em nós, mais conseguimos transmiti-lo. Recentemente, uma senhora na igreja ficou viúva, né? O marido dela tava com câncer e foi bem triste, assim. Quer dizer, eu não tava lá, né, assim, mas eu acredito que sim, pelo que eu fiquei sabendo, né? E aí, foi tudo tão rápido que agora até, eu acho que ela vai, provavelmente ela vai morar com o filho, não sei ainda, mas ela cuida de um outro filho que é especial, né? Ele já tem, ele deve ter uns 30 anos, menino. Só que ele não fala, né? E ela já é, assim, bem senhorinha já, né? E tem esse filho que é casado e tudo mais, provavelmente ela vai morar com ele. Assim, o cuidado que as pessoas estão tendo, sabe? Acho que é muito interessante isso. De a igreja, né, tomar conta dessas pessoas e acolher. Ele era uma pessoa muito ativa na igreja, ele era presbítero, né? Uma pessoa muito ativa. E a Bíblia nos ordena. Eu já fui visitar muito asilo e orfanato também, né? E assim, a situação não é muito boa, né? Os asilos, as pessoas que estão lá, normalmente elas não recebem visitas, né, dos seus parentes, infelizmente. E minha avó já tinha ficado no asilo, né, antes dela falecer. Depois ela ficou com febre, então ela teve uma infecção generalizada e faleceu, né. Mas você vê, assim, que, claro, cada um tem os seus motivos, né, para de repente deixar uma pessoa no asilo, como minha mãe teve, né. E o interessante, né, assim, ver que será que a gente está fazendo a nossa parte, né, de estar junto com essas pessoas, levando a palavra também? Eles se sentem muito sós, né? E quer conversar, né? Quer abraçar. Você vê agora em tempo de Covid não tem jeito. Talvez essas pessoas tenham sofrido muito mais agora, né? De ter que ficar afastado, porque daí nem visita não pode receber, né? E o que a gente tem feito, né? Para com essas pessoas. E Deus fala, né? Então, na Bíblia diz pra gente tomar conta, né? E não se aproveitar, né? Tem muitas pessoas aí que acabam se aproveitando, né? Dos avós. Ah, tô tomando conta do meu avô mesmo, então, tipo, eu vou receber o salário dele, aí compro só as coisinhas que preciso, o resto eu vou gastar com o que tiver que gastar, né? Sem ter a consciência de que não é seu, né? Como nada aqui na Terra é nosso, né? Na verdade, tudo é emprestado, né? Deus nos dá, mas na verdade tudo é emprestado, a gente só tem que administrar, né? E muitas vezes a pessoa não sabe administrar, pois tem a Andressa aí, né, para ajudar nas finanças. Mas é importante a gente começar, se for o caso, né, a desenvolver algumas habilidades, né?
principalmente em relação a isso. E mostrar amor, né? Porque essas pessoas, elas estão sozinhas, né? Sozinhas. E órfão, digo que é pior, né? Acho que a situação é um pouco diferente, mas perdeu-se ali, né? Talvez um pai, uma mãe, né? E tá aí no mundo, quem é que vai cuidar? Deve ser uma situação muito complicada também, né? Que a gente possa estar com os nossos corações, né? Abertos, e demonstrando amor para essas pessoas, né, Deus? É por isso que aqui, né, só a gente aprende a vivência da palavra. A gente tem trazido aqui, através do devocional, do Manhã na Palavra, a gente tem trazido os ensinamentos para a vida. Então, assim, as pessoas aqui, elas deixam de ser ignorantes e graças a Deus a gente prega de uma maneira bem simples, ao ponto de que todos possam compreender. Nós não usamos palavras difíceis, nós não floreamos, nós exemplificamos. E aqui traz a importância de cuidar do viúvo, da viúva, do órfão e da órfã. E também traz aqui sinaliza novamente, né, a excelência de as pessoas se conectarem com Deus e de terem comunhão com Deus. Por quê? Porque mediante a conexão e a comunhão com Deus, nós nos tornamos mais hábeis a selecionar. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. A selecionar sim e a escolher sim quem nós vamos trazer para perto. Principalmente, por exemplo, meu paizinho, ele ficou viúvo. Ele viveu quase 30 anos, né, com uma pessoa. E ela era muito cuidadosa, muito amorosa, assim, uma dona de casa exemplar, sabe? E quando ela faleceu, ela não era minha mãe, né? É a minha madrasta, e assim, o meu pai sofreu muito. E eu trouxe ele para minha casa por 15 dias. E a proposta era que ele viesse para morar comigo, mas que ele ficou 15 dias porque ele é muito independente e tal. E aí o que que acontece? Nesses 15 dias nós trabalhamos a questão da independência dele retomar, fazer as coisas sozinho e tudo mais. E nós demos amor, nós abraçamos, beijamos, cuidamos, fizemos as comidas que ele gosta de comer, né? Então, assim, hoje meu pai mora sozinho, mas eu visito ele uma vez por semana, duas, quando dá, não dá para visitar muito. Ele é muito independente, ele também não gosta da gente enfiar dentro da casa dele, mas a gente precisa oferecer aquilo que a pessoa precisa. E é, o que nós temos feito? Nós temos levado palavra, porque ele sente falta dela, ele se sente só, né? E como suprir isso? Dando carinho, amor, atenção, respeito, né? E a pessoa que fica órfã, é assim, eu não tive contato com a situação, já ouvi falar, né, de situações, mas assim, todas as situações, elas podem ser supridas mediante um relacionamento com Deus, né, porque muitas vezes nós ficamos viúvos de pessoas vivas, porque as pessoas se ausentam de nós. Nós ficamos órfãos porque os pais se ausentam de nós e nós nos sentimos abandonados. Mas, espiritualmente falando, Deus não nos abandona nunca e Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é pai, Ele é amigo, né? A palavra fala que, ainda que uma mãe esqueça de alimentar o seu filho, o Senhor não se esquece de nós, né? Vou sair daqui a pouco, reze pela Paula, minha cunhada, e por minha sogra, que saberá hoje da sua doença. Amém, Simone. Nós vamos estar orando. Um ótimo dia para vocês, viu? Deus abençoe. Então, assim, nós precisamos olhar para as situações e aprender, sim. A Sol colocou muito bem essa questão de. Amém, Simone. Terezinha, viu, Sol? Você que é boa de nomes aí.
ela colocou muito bem essa questão da gente precisar cuidar, né? Porque hoje nós estamos no momento que nós nos levantamos para cuidar de nós. E eu prego muito sobre isso. Eu prego sim sobre a importância de você cuidar de você primeiro, para depois cuidar do outro. Mas cuidar de você primeiro não é cuidar só de você e ignorar totalmente o outro, né? Então, por exemplo, a mãe do meu pai, ela também morou no asilo. E não foi porque a família quis, e foi por escolha dela, né? Tem também essa situação. Bom dia, Fafá, seja bem-vindo. Então, assim, e lá ela depois ficou mais velhinha, ficou debilitada, acabou quebrando o fêmur, né? E veio a falecer e tudo mais. Mas a família cuidou, teve uma tia minha que cuidou, que supriu e tudo mais. Então, assim, nós precisamos cuidar dos nossos, né? Porque, assim, principalmente os idosos, eles se sentem muito abandonados, eles sofrem, são acometidos de depressão, de síndrome do pânico, de várias coisas. E os órfãos também são acometidos por essa mesma doença, por quê? Por conta do sentimento que fica pela perda. Então, nós precisamos entender que essas pessoas precisam de amor, de carinho, todas as pessoas precisam, mas essas precisam também. E de uma maneira especial, Deus não destacaria o órfão e a viúva se não fosse algo especial a ser cuidado, algo em especial a ser tratado. Porque a viúva, hoje nós vivemos um cenário que muitos trabalham, que a mulher aposenta também e tal, mas nós não sabemos, né? Então, assim, a mulher ficou viúva, será que ela precisa de algum cuidado, de alguma atenção? Será que nós temos tempo só para visitar a viúva? Nós arrumamos tempo para visitar o órfão? Nós visitamos lá as casas onde as crianças ficam, né? Como nós lidamos com toda essa situação? Será que nós temos feito alguma coisa? Onde nós congregamos, onde nós participamos e exercitamos a nossa fé? É feito algum projeto para cuidar, né? Ou nós queremos visitar só pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm algo para oferecer? E a nossa parte de oferecer algo, aonde fica? Né? Então, é necessário, e assim você vê como que as coisas casam, né? Eu estava pensando, antes estava deitado, estava pensando, né? O que o Senhor ia falar hoje. E hoje, em especial, fala do órfão. Na maioria das vezes, o órfão se torna órfão criança. E o viúvo e a viúva se torna viúvo e viúva já numa idade mais avançada, normalmente, né? Não é regra. E o órfão é criança e o viúvo, os de mais idade, são crianças, né? Porque diz a ciência que eles ficam crianças de novo. E hoje é dia da criança. E nós amamos as nossas crianças, nós amamos os nossos idosos que se tornam crianças, nós damos amor e carinho e respeito a eles como nós gostaríamos de receber. Então nós precisamos pensar, né? Ontem eu coloquei no meu store um videozinho, né, falando de que as crianças são extremamente importantes, que elas são amadas e amadas pelo Senhor. Será que nós temos feito as pessoas à nossa volta se sentir amadas? Será que nós amamos as pessoas como elas gostariam, como nós gostaríamos que nós fosse amados? Porque assim, eu compreendo que existe uma diferença na forma de amar. Tanto que nós que trabalhamos com desenvolvimento, nós falamos até sobre a linguagem do amor, né? As 5 linguagens do amor. E existem N formas de expressar amor. Nós expressamos amor quando nós visitamos a viúva, quando nós visitamos o órfão, é uma expressão de amor. Quando nós ouvimos o que os idosos têm para falar, às vezes mesmo que muitas vezes eles repitam as coisas que eles têm para dizer, porque eles têm história para contar e nós temos muito a aprender, isso é uma forma de amor. Então vale ressaltar, né, tudo isso.
que você acha, Sol? Não, é isso mesmo. A Bíblia também fala que é melhor dar que receber, né? A gente tem que se cuidar, sim. Só que a gente também tem que dar, né? Dar carinho para essas pessoas, dar muito amor, porque é o que eles acabam sentindo falta, né? Porque não tem mais o companheiro, não tem mais o pai e a mãe para cuidar. Nada vai suprir, né? Essa ausência. Mas a gente pode minimizar a dor, E o luto é uma coisa muito dolorida, né, Sol? com certeza. O luto é Viver uma coisa dolorida e tanto o órfão quanto a viúva sofrem o luto. Só que eu não tô aí, Fafá. Fala pra ele ir embora para casa. Então, assim, nós temos que cuidar, tá vendo? Nós temos que cuidar, né? Eu entendi, Fafá. Fala pra ele que eu não tô aí. E tem a chave, fala pra ele entrar. Ai, ai. Seja Então, bem-vindo. assim, vamos trazer aqui um pouquinho. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Vamos olhar um pouquinho aqui pela palavra, o que fala, né? A palavra fala assim, no verso 2 de Malaquias faz, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. A palavra do Senhor, ela vem para nos ensinar e nos moldar. E quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, será que nós vamos, né, precisar de uma outra maneira passar pelo fogo mais do que nós passamos agora? Porque hoje nós já passamos pelo fogo, porque a palavra diz que o Senhor nos molda para nós sermos vasos de honra. E para ser vasos de honra, nós passamos pelo fogo. Então, assim, e o sabão do lavandeiro? É para nos limpar, para nos purificar, para nos lavar do pecado, daquilo que não é bom, sabe? Então, assim, mudar o nosso comportamento, deixar de ignorar as pessoas que precisam de atenção. Hoje, por exemplo, hoje é feriado, né? E nós estamos em casa, na sua grande maioria está em casa. E como nós vamos suprir, como nós vamos viver esse dia? Nós vamos dar atenção aos nossos órfãos, nós vamos dar atenção às nossas viúvas, nós vamos dar atenção às nossas crianças. Olha isso, tá te Não é zoando espinha, não, aqui, Sol. Jonathan. Sabe? É pelinho que eu fico arrancando, não é espinha, não. Fica tranquilo. É mania, Jona, fica tranquilo. Então, Mania. assim, que nós venhamos, sabe, a cuidar hoje, sabe? Deus te deu hoje para fazer. E outra, você pode ficar órfão. Você pode ficar viúvo, ficar viúva, e não estou profetizando sobre a sua vida, estou dizendo que pode acontecer, né? E você está preparado para isso? O que você tem semeado para a sua hora de sofrimento? Ah, então eu devo fazer para o outro para que para que amanhã eu seja suprido? Não, mas tudo que você lança para a vida lança para você. Você tem lançado amor? E aí o Senhor traz a você a ciência, e quando Ele traz a ciência, nós deixamos de ser ignorantes, né? O Senhor traz a você a ciência e a importância de cuidar do órfão e da viúva. E qual é a sua ação? Qual é a sua atitude neste dia, né? Então, que nós venhamos a valorizar a vida do próximo, que nós venhamos a amar e respeitar o próximo, e que nós venhamos dar amor, carinho, compreensão, ouvido. O que fica órfão precisa ser ouvido, e o que fica viúvo também precisa ser ouvido, mesmo que seja repetido. Tenha paciência. O tempo da dor deles, o tempo do luto deles é um tempo doloroso. É um tempo de zerar e reconstruir. Se você tem essa habilidade, ajude a eles, com paciência, amor, compreensão e respeito. Sabemos que não é fácil, mas é necessário. E assim, né? Né, Sol? Tem um momento para passar, né?
um momento para começar e para terminar. Só que a gente não pode ignorar essa dor. Uma coisa interessante, quando a gente passa, por exemplo, por algumas perdas, por exemplo, de divórcio, e eu passei por um, né, e foi junto com uma psicóloga, né, que fazia terapia, ela disse assim, ó, viva o tempo do luto, né, se permita você sentir, não chore mesmo, porque é como se fosse uma perda, né, então, às vezes a gente não tem perda, assim, por ter perdido a pessoa, né, de ela ter falecido e tudo mais, mas é a perda da convivência, né, você não vai mais conviver com aquela pessoa, então acaba sendo realmente uma perda. E É a muitas morte de um vezes, sonho, né? então, e muitas, de um sonho, né, de uma coisa que você almejava, né, enfim, que você pensava que ia ser para sempre, né, porque hoje não digo mais, mas eu acho que quando eu casei, né, há 13 anos atrás, era uma coisa que eu falava, não, é pro resto da vida, né. Hoje eu acho que as pessoas acreditam que, se não dá certo, tá tudo bem, e a gente começa de novo. Mas o que eu fui ensinado, o que a Bíblia diz, não, né? Então, assim, deixa seu pai e sua mãe, onde essa pessoa, né? E que seja assim, né? E que o que separe seja somente a morte, né? Mas não foi assim que aconteceu. Então, muitas pessoas passam por essa situação, isso eu quero dizer, né? De divórcio e tudo mais, que acaba sendo um luto também, né? E tem que saber o momento, né? E você tem que sentir a dor, entende? Porque é uma perda. Querendo ou não, é uma perda, você não vai ter mais a pessoa ali, né? A não ser que você volte atrás, porque algumas pessoas voltam, né? E tá tudo bem, cada um sabe o que tá fazendo. Mas no meu caso, não, né? Então, foi realmente uma perda. E você tem que sentir realmente o luto, sabe? E não desistir, porque aquela coisa vai passar. Tudo tem um prazo, né? Pra começar e pra terminar. Você não pode ficar prostrado, né? Sei lá, não querer mais nem conversar com as pessoas, querer ficar só isolado. Isso não cabe, assim, em nenhuma dessas situações, na verdade, né? Apesar de a gente não ter força, muitas vezes, né? Porque, nossa, foi tirado, não, sei lá, o bem mais precioso de mim, a pessoa que estava do meu lado, né? Que era meu companheiro, né? No caso de uma viúva, no caso né, do filho que tinha os pais, enfim. O que às vezes acontece também, Andressa, é as pessoas se revoltarem contra Deus, né? Por que Deus foi tão ruim e tirou essa É, pessoa de mim? Só que, sabe, você sabe que né? E a gente, a maioria das coisas, eu acho que quase 100%, nós vamos entender o que Deus faz. Porque nossa mente é limitada, né? Não tem conhecimento e entendimento para a gente entender o que Deus faz. Então, eu acredito assim, que nós, como criaturas, né? Sendo criatura dele, a gente não pode nem deve questionar. Mesmo porque nós não vamos ter essa resposta aqui. Então, assim, sabe, é apenas confiar e entregar, né? Nas mãos dele. Fala aí desse. é assim, para que nós, assim, quando eu comecei a servir ao Senhor, só eu questionava muito as situações, né? Então, por exemplo, eu também já passei pelo divórcio, né? Hoje se fala também sobre o luto da perda de emprego, né? Tem várias situações, né? Mas Eu não. assim, quando as situações acontecem, né? Nós assim, com relação à perda de um ente querido, né, e tal, dos pais ou do marido, esposa, nós questionamos. E aí o questionar, ele é normal, tá? Mas questionar a Deus não é normal. E por que a pessoa questiona a Deus? Porque ela não tem conexão com Deus. Porque ela não tem vida com Deus. Porque aquele que tem vida com Deus, ele compreende que não cai uma folha da árvore. Ah, mas nós estamos falando de vida, sim. Mas não cai uma folha da árvore sem que seja permissão do Senhor. E se esta pessoa é tirada,
da sua vida, é porque você está pronto para caminhar e viver sem ela. E nós precisamos deixar de ser egoístas, né? E é uma palavra dura, eu sei, mas é necessário, porque às vezes a pessoa está lá sofrendo, agonizando, internada no hospital, e a gente fica segurando a pessoa. Ah, porque a pessoa não pode morrer porque eu não sei viver sem ela. Gente, não é assim, sabe? Então nós precisamos nos preparar. Ah, mas e o órfão? Sabe, Deus é aquele que dá estrutura. A Bíblia, ela está dotada de vários exemplos que falam o quê? Que o Senhor te capacita, o Senhor te dá armaduras, o Senhor te dá sabedoria, o Senhor te dá discernimento, o Senhor te dá entendimento, o Senhor te dá. Então, assim, a pessoa vai sofrer? Sim. A pessoa vai ter dificuldades, vai ter desafios, como a Sol gosta de colocar? Vai. Porém, ela vai crescer uma pessoa forte, resistente, com uma ciência para ajudar N outras pessoas e ela mesma influenciar vidas a superar. Então, assim, você vê hoje, por exemplo, a pessoa fica viúva por uma determinada situação, né? Sei lá, uma situação que chama atenção. Tem pessoas que criam ONGs para ajudar outras que passam por aquela mesma situação. E aí entram psicólogos, médicos, terapeutas e várias outras coisas e ajudam. Então, assim, da onde vem? Vem de você mudar o como você enxerga o seu sofrimento e tirar força. Né? Ah, mas eu sou criança, eu sou adolescente, eu fiquei órfã. Tá aí, você se irar contra Deus e você questionar contra Deus vai mudar a sua situação? Não vai. O que vai mudar a sua situação é Deus não vai morrer nunca. Ele é Deus. E ele vai suprir todas as suas necessidades. E você, diante de todas essas perdas que você viveu e que você vive, você se conectar com ele, ele pode curar você e tornar você uma referência para curar outras vidas. Isso é um exemplo. Você sim pode ser senhor dos seus pensamentos e ser servo do Deus Altíssimo. Então, nós precisamos mudar a forma de olhar as coisas, as situações, os desafios e viver de uma maneira diferente a vida, né? Então, assim, outra coisa que a Sol trabalha muito é a questão da gente se tornar vítima, né? Nós somos... Será que nós somos vítimas quando alguém morre? Quando alguém falece, nós perdemos alguém, é uma consequência da vida, é o ciclo da vida. Mas através da perda de alguém existe crescimento, existe vida. Eu sempre pergunto, né, quando alguém fala para mim assim, eu tô depressivo porque eu perdi um parente e tal, não sei o quê, e eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu pergunto assim, como essa pessoa gostaria de ver você hoje? Feliz, trabalhando, vivendo, correndo, dando continuidade. Eu falo assim, então faça isso. Que você está vivo, você tem a oportunidade de viver, então viva. Né? Deus deu a vida para que você viva e viva ela com abundância, não para você viver em sofrimento. Escolha as boas práticas, se alegre no Senhor e caminhe. E nós estamos aqui para te ajudar no que for necessário. Vamos orar, Sol? Vamos. Como é que é o nome aqui? Terezinha e Paula. Terezinha, isso. Eu peço oração pelo meu pai, né? Pelos meus pais, pelos pais do Márcio também, pela vozinha do Márcio, também chama Terezinha. Por todas as viúvas e os órfãos, né? E pelas crianças, hoje em especial, que Deus venha transbordá-las, né? Desde a sua essência. Vamos orar. Me ajeitar aqui. Pai, na tua presença, Pai, queremos colocar, Senhor Deus, em primeiro lugar, para o nosso coração grato, Pai amado, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor nos guia, o Senhor tem nos fortalecido, Pai, nos nossos momentos de dificuldades, ó Pai. O Senhor tem estado ao nosso lado e muitas vezes tem pelejado por nós, ó Pai. Obrigado, Deus. Porque em Ti sabemos que podemos confiar, ó Deus. Que o Senhor não vai nos decepcionar, Pai amado, que o Senhor não vai nos deixar, ó Pai.
Nesse momento, Pai, nós queremos pedir aqui, Senhor Deus, por todas as pessoas que vão ver essa live, Pai, que vão poder se encher, Senhor Deus, um pouquinho aqui da Tua palavra, Pai, sentir a Tua presença, assim como nós estamos sentindo, Senhor Deus. Seja com cada um aqui, Senhor Deus, seja com a vida da Andressa, com o Márcio, Pai, com todas as crianças, o Paizinho amado, a família deles, Senhor Deus, com os avós, com os pais, que você possa estar com eles nesse dia, Pai. Acampa seus anjos ao redor redonda, Pai, livre de todo mal. Seja também, Pai, com a minha vida, Pai, amanhã eu retorno para São Paulo, que você possa abençoar meu retorno, Pai. Todas as consultas, Pai, que tem agendado, Senhor Deus, de rotina, Pai, que você possa estar comigo, Senhor Jesus. Estar também, Senhor Deus, com a vida no meu apartamento, Pai, com a ação da justiça, Senhor Deus. Nós te pedimos aqui também, Pai, para aquelas pessoas que hoje, ou no decorrer dessa semana, vão saber resultado de Covid, Senhor Deus. Com a Terezinha, a Paula, Pai, que a semana pediu para nós estarmos orando, Pai, nós colocamos aqui nas tuas mãos. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, a questão de cada uma delas aqui, o que o Senhor pode suprir, Senhor Deus. Esteja, Pai, com cada um de nós, Pai, nos dando sabedoria no decorrer desse dia, que para mim, pelo menos, é um dia de trabalho, Pai, daqui a pouco eu tenho entrevista, que o Senhor possa me abençoar, Pai, que eu possa escolher a pessoa certa, Pai, para a vaga, que o Senhor abençoe também as pessoas que vão participar delas. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa quando nós temos sido falhos, Pai, com as outras pessoas em não demonstrar o amor, ó Deus, e que conforme nós aprendemos aqui, Pai, nós possamos cuidar dos nossos órfãos, Pai, cuidar das nossas viúvas, cuidar muitas vezes de nós mesmos, Pai, dos nossos corações que ficam entristecidos com muitas situações, Pai, mas que, apesar disso, Pai, nós possamos confiar que tudo tem um propósito, Pai, e também tem um fim. Esteja conosco, Pai, nos abençoando, fortalecendo a nossa fé em Ti, Pai, com aqueles que estão viajando, que vão retornar para os seus lares, guarda-os, Pai, a sua poderosa mão, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, que convidamos os nossos pecados, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. É necessário te lembrar que você é amada e amado do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, cuide das suas crianças. Seja criança um pouquinho, vai brincar de bola, vai andar no parque, né? Vai andar de bicicleta, faz cosquinha nessa criança. Se você tiver idosos em casa, faz aí um agrado. Cuide das pessoas que você tem, cuide das pessoas que estão à sua volta. Tá? Você é especial para o Senhor, nós amamos a sua vida. Deus abençoe, viu? Só amo você. Beijo, Deus abençoe. Beijo, paz.